Olá, tudo bem com vocês? Vem cá, você sabe qual é o significado da palavra insípida e inodora, insossa, inócua? Essas palavras são classificadas morfologicamente como os adjetivos, aquelas palavras que qualificam o substantivo. E quando nós vamos passar essas palavras para transformá-las em orações adjetivas, elas vão fazer parte aí do conteúdo das orações subordinadas adjetivas, que é o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje no nosso canal aqui na língua portuguesa. Vocês vão acompanhar agora o nosso material, esse conteúdo e outras palavras também classificadas dentro das orações adjetivas e que fazem parte aí do nosso trabalho, do nosso conteúdo. Nós já vimos as orações adverbiais, as orações coordenadas também, e é claro que as orações subordinadas, elas têm os grupos, que nós temos as adverbiais, as adjetivas e as substantivas. E é nas adjetivas onde nós podemos encontrar essas palavras. Então aqui está o título, como vocês viram, orações subordinadas adjetivas. Aqui nós vamos encontrar também o valor do adjetivo em forma de oração. Observe o primeiro quadrinho. Este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. Por que eu digo que ali temos uma oração adjetiva? Porque ela começa por um conectivo, o conectivo que é o que vai indicar ali o início de uma oração adjetiva também. Na sequência, nós vamos encontrar o próximo slide, aqui ó, este relógio que eu vou desenhar. Aqui nós vamos ter o seguinte, a oração que está em vermelho, tá? É a oração que qualifica o relógio, que vai qualificar este substantivo aqui, tá? E aqui nós vamos ter o conectivo. Esse conectivo é a palavra que, ali, ela vai indicar ali o pronome relativo, porque as orações adjetivas iniciam por pronomes relativos. Pode passar o próximo slide. Aqui nós vamos ter, ó, o conectivo sempre vai ser um pronome relativo. Esse pronome relativo geralmente é o que, tá? Que eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. E as orações subordinadas adjetivas, geralmente caracterizam sempre um substantivo. Na sequência, olha só. Aí nós vamos para a parte que interessa, que é a classificação. A oração subordinada adjetiva, pessoal, é mais tranquila. Ela somente tem duas classificações. Ou ela vai ser restritiva ou ela vai ser explicativa. E mais fácil ainda é o sinal da pontuação. Observem, na oração restritiva quer dizer restringir, limitar, e não tem a vírgula. Então, gosto de livros que acalmam. Observem, por que eu tenho ali uma oração? Porque eu tenho verbo. Primeiro verbo, gosto de livros. Aqui o gosto é o primeiro verbo. Segundo verbo, acalmam, do verbo acalmar. Dois verbos, duas orações. Então, meu período é composto. A primeira oração, que eu vou chamar de oração principal, com a sigla OP, é essa aqui. E a segunda oração é a que começa pelo pronome relativo que. Observem que não tem vírgula entre uma oração e outra. Então, a classificação é restritiva. Mas, pela leitura, observem. Se eu digo gosto de livros, eu estou me referindo a qualquer livro. Agora, se eu digo gosto de livros que acalmam, aí são aqueles livros, né, tipo de autoajuda, por exemplo. Então, é um livro específico. Aí eu estou restringindo a informação. Eu estou limitando a informação da oração principal. Então, o que acalmam vai ser a minha oração subordinada adjetiva restritiva. E a explicativa, para diferenciar da restritiva, ela vem acompanhada da vírgula. Tá? Essa é a principal diferença, a diferença mais visível que aparece ali. Só que a explicativa também vai aparecer dando uma explicação. Apreciei a lua que estava linda ontem. Quando eu digo apreciei a lua, é uma oração principal. Vírgula, que estava linda ontem. Aqui eu acrescentei uma outra informação a respeito deste substantivo lua. Então, como eu utilizei a vírgula para acrescentar essa informação, aí vai ser uma adjetiva explicativa. E aqui está a diferença entre parênteses, pessoal. Ó. A restritiva não possui vírgula antes do conectivo que, e a explicativa possui vírgula antes do conectivo que. Essa é a diferença. Aqui, gente, só para vocês saberem quais são os pronomes relativos mais usados nas orações adjetivas. O que, quando puder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais.
e todos os outros pronomes relativos, cujo, cuja, a qual, o onde também vai aparecer, entre outros. Posições, né, gente? As posições, observem aqui, ó. O que aparece aqui no meio do período e aqui ele aparece mais para o final. Isso pode acontecer também, então vai depender da posição em que ele vai estar ali, mas a resposta vai ser a mesma. Olha só, a fila estava longa é a minha oração principal. Que enfrentaria é a minha oração que restringe, não tem vírgula, restritiva, mas a oração adjetiva está no meio. Comprei o primeiro biquíni que vi. Comprei o primeiro biquíni, primeira oração, oração principal, oração completa. Que vi aparece lá no final, vai ser a minha oração adjetiva. Aqui é sobre os sentidos, né, nas classificações, que no caso essa parte aqui dos sentidos, gente, é só para vocês entenderem ali o que é, saber da questão da posição da vírgula ou não, ou o uso da vírgula ou não, esse aqui a gente pode passar. A questão das concordâncias, que aí nós vamos ter a respeito ali, né, gente, olha só. Aqui é quando nós temos o a qual, as quais, o qual, os quais. Por que eu estou usando a qual aqui, gente, no feminino? Porque concorda com o substantivo feminino a situação. Por que eu estou usando aqui no feminino plural as quais? Porque eu tenho as situações, mais de um, então é feminino plural. Os muros, masculino plural, então eu usei os quais. Aqui sobre a palavra, o pronome cujo, cuja, cujos, cujas. Este é o senhor cuja casa está à venda. O cuja está no feminino porque concorda com o substantivo casa que vem na sequência. O rapaz cujos irmãos viajaram sente-se só. Observe que o verbo está no singular porque concorda com o sujeito rapaz que está no singular, mas o cujos está no plural porque concorda com o substantivo que vem na sequência irmãos. Então essa questão de concordância, aí já é um conteúdo também de concordância ali, gente, ele é muito importante porque faz com que a leitura da oração, a leitura do período fique correta. Sobre o emprego do pronome relativo onde, pessoal, o que nós temos que levar em consideração? O onde é um pronome relativo que só deve ser empregado quando for referente a lugar fixo. Porque também tem o aonde, né, gente? O aonde é uma ideia de movimentação. O onde é uma ideia de lugar, só que esse lugar fixo. Então, por exemplo, aqui, ó, na rua onde morávamos, há uma árvore florida. Como fazer análise desse período? Na rua há uma árvore florida. Esta é a minha primeira oração, porque o verbo há, primeira oração ali, primeiro verbo. A segunda oração começa aqui no onde moramos. Moramos é o verbo. Não tenho vírgula restritiva. E também porque restringe, ó, na rua onde moramos, é uma rua específica, não é uma rua qualquer, é uma rua específica onde moramos ali, há uma árvore florida. Então por isso que é restritiva, não tem vírgula, e é uma oração restritiva porque nós temos um pronome relativo onde. Aqui sobre o emprego do pronome cujo, né, gente, é um pronome relativo que só deve ser empregado com função de posse. Observem que o cujo dispensa o artigo, então não precisa colocar o artigo depois dele, ó. A cidade cuja avenida principal foi reformada foi elogiada. Observem que eu usei cuja porque concorda com o substantivo feminino avenida, e eu não coloquei cuja a porque não devemos, né? Não se pode colocar artigo após o cujo ali. Aqui é sobre as preposições, né, gente? Só para vocês saberem que eu tenho desconfio sempre de alguma coisa, então eu tenho que colocar o de que. Concordamos com alguma coisa, então o com tem que aparecer ali. Aqui nós temos o verbo referir, se referir a alguma coisa. Então aqui, ó, é um político a cuja vida pública me refiro com cuidados. Refere-se a quê? À vida pública do político. Então nós temos também aqui a questão da concordância aí com as preposições. Alguns casos para discutir. Aqui nós temos, no caso aqui seria um exercício, tá, gente? Então aqui a parte da explicação já foi feita, e aí no caso depois vem só os exercícios nesse slide aqui, mas é claro que os exercícios eu mando para vocês
nas nossas aulas, nos nossos materiais, eu mando para vocês mais adiante. Só para então encerrarmos aqui, gente, encerramos aqui a parte das orações adjetivas e seus principais aspectos, que são ali os pronomes relativos, lembrando que as orações adjetivas sempre começam pelos pronomes relativos ali. Não se esqueçam da classificação em explicativa e restritiva, o uso da vírgula ou não. E aí nas próximas aulas nós trabalhamos as próximas orações subordinadas. Uma boa tarde para você e até a próxima aula.